Olá, amados, boa noite, graça e paz. Louvado seja o nosso Salvador, Senhor, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe dos Príncipes, o qual nós depositamos a nossa confiança. A Bíblia diz que aqueles que confiam na rocha jamais serão abalados. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Nada nos afasta do amor de Cristo, nem a vida, nem a morte, nem a profundidade, nem a altura. Nada nos afasta do amor de Cristo quando depositamos a nossa confiança nele. A Bíblia diz que confundidos e envergonhados aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. E assim como ele disse aos discípulos, assim como o Pai os deu, me deu, não se perderá nenhum fio da vossa cabeça. Ele é aquele que dá conta de nós quando nós perseveramos, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, tudo que há. Pela submissão do coração, herdou tudo do Pai. Assim, nós perseveramos em espírito e em verdade, como ele sempre nos diz, né? Aquele que não esvaziar de mim, negar a si mesmo e carregar a sua cruz, não serve para ser o meu discípulo. Aquele que não me confessa, eu também não o confessarei diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Só se alcança a justiça através de Jesus Cristo, porque Deus concedeu a ele julgar, né, e através do poder e autoridade que lhe concedeu, ele julga nos últimos dias, do qual ele nos diz: eis que venho sem demora. E assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo a sua justiça opera em nós, porque agindo ele, ninguém impedirá. Assim nós perseveramos dia após dia, sendo renovados pela sua força e o seu poder. A sua graça nos basta, favor imerecido. O amor não segundo o mundo, o amor raga, né? Os amores do mundo, né? Amor filéu entre amigos, eros entre casais, são amores por interesse. O amor incondicional, o amor que nos constrange, o amor ágape, ele nos amou primeiro, né? E nos concedeu o favor imerecido. E aquele que alcançou o favor, né, imerecido, tem que perseverar até o fim, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Se agora estás vivendo de forma injusta, as primeiras obras, né, que antes eram de justiça, já não são possíveis de o justificar se agora está vivendo injustamente. Assim, nós devemos perseverar segundo o seu Espírito, né, que é a verdade. Porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma de operar segundo a verdade é através do seu Espírito. Temos que andar em Espírito, porque o Espírito está pronto, preparado para toda boa obra.
Já a carne, aquele que é carnal não se compreende as coisas do alto. Aquele que transgride, né, aquele que persevera segundo as obras da lei, nós tropeçamos em muitos pontos, estamos sempre acometidos de desobedecer a todos os mandamentos se estiver pela lei, né, mas pela graça sois justificados. Por isso que é necessário perseverar segundo a nova aliança, porque aquele que segue doutrina meramente humana, aquele que segue segundo aquilo que é antiquado, como Jesus nos ensina, ele não veio para a fé, não veio para anular a lei, pelo contrário, a fé é cumpridora da lei. Assim, em Cristo nós somos cumpridores. Ainda que se tropece em algum ponto, ele nos justifica. Já pela lei estáis acometidos de desobedecer a todos. Está sobre maldição. É maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas ele levou sobre si as nossas enfermidades e maldições. Quando estamos seguindo o Espírito reto e inabalável, somos abençoados com sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim nós perseveramos dia após dia, buscando o reino dos céus e a sua justiça, e Ele nos acrescentando tudo aquilo que nós necessitamos, até mais do que pedimos, porque Ele diz Ele disse, vós sendo maus, né, ali aos religiosos, qual de vós um filho pedindo um pão e vós lhe dareis uma pedra, né? Quanto mais aqueles que perseveram segundo o Espírito, que andam na benevolência, não hão de receber do Pai, né? O Pai nos concede porque pedimos em nome de Cristo, e Ele diz, tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai fará para que o Filho seja glorificado no Pai, e assim através do Espírito Santo que devemos pedir. Porque o coração enganoso faz muitos planos, mas não prevalece. Muitos pedem por motivações erradas e por isso não recebem. Mas se pedimos em conformidade com o Espírito Santo, Ele é aquele que nos ensina como pedir. Ele é aquele que, ainda que não expressamos por palavras, Ele com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós, o conselheiro, o advogado, do qual ainda temos o juiz, né, que julga a nossa causa, que está no centro do trono, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está de pé como quem pisa uva nos lagares. Mas aqueles que perseveram segundo a sua justiça, como ele diz, nenhum fio de vossa cabeça se perderá. Sabemos do caso dos discípulos que julgaram as 12 tribos de Israel, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Porque Jesus nos ensina, aquele que perder a sua vida, a encontrá-la. E assim nós perseveramos dia após dia, esvaziando de si mesmo, negando a si mesmo, buscando o reino dos céus e a sua justiça, orando sem cessar, vigiando, meditando na sua palavra de dia e de noite. Assim, todo aquele que persevera, bem-aventurados sois os que têm sede de justiça, bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, e bem-aventurado aquele que tiver sede, vinde à fonte de água viva, porque aquele que tiver sede, ele se torna uma fonte a jorrar, porque a boca fala o que o coração está cheio, e quando o coração está cheio da palavra, a boca, nós guardamos o tesouro em nosso coração e tiramos do nosso coração o bom tesouro. Porque aquele que persevera segundo a maledicência guarda no seu coração a maledicência e retira sempre a malignidade, né? A
Jesus dizia ali aos religiosos: como podeis vós falar coisas boas, se o vosso interior está como um sepulcro caiado, né? As obras segundo a maledicência, a condenação é esta: rejeitaram a luz que veio ao mundo, né? Porque todo aquele que alcança essa luz persevera na luz, né? Mas eles rejeitaram porque suas obras eram más. E todo aquele que perseverar segundo a treva será condenado no juízo, não alcançará a salvação nem a vida eterna, porque o fim é: teme a Deus, teme a Cristo, e alcança-se o entendimento que é desviar do mal. Se anda na maledicência, se anda nas obras das trevas, não se alcança a salvação e a vida eterna. Tem que haver o arrependimento, porque Ele é riquíssimo em misericórdia e benignidade. E quando assim se arrepende, Ele é aquele que ajuda, né, a sujeitar a Deus e a Cristo e resistir ao diabo. Ele nos ensina: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Usai sempre do amor, né? Orai pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E assim nós devemos perseverar segundo o amor, a forma correta de operar os dons, porque Ele diz: perseverai no amor fraternal entre uns para com os outros. Amai o próximo como a ti mesmo. Amar somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma. O grande mandamento: aquele que assim perseverar alcançará a vida eterna, alcançará a salvação. Ele disse: eis que venho sem demora e dar-te-ei a coroa da vida. Assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo a benevolência, segundo o amor, a forma correta de operar os dons. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria. Ainda que tivesse fé que transportasse os montes, se não for pela piedade, não adianta, não resolve. Ainda que pegasse tudo que tem, doasse aos pobres, se não for pela fonte de alegria, mas se for pela piedade por lucro, nada adianta, não resolve. Tem que ser pelo amor ao próximo, fazendo em oculto, né? Não toqueis trombeta para serem vistos pelos homens. Fazer em oculto. O Pai que está no alto vos galardoa. Aquilo que uma mão faz, não deixe com que a outra veja. Lembrai-vos da consagração. Qual o mais importante, né? O ouro ou a prata, ou o altar que santifica? Lembrai-vos ali quando havia uma viúva, quando Jesus estava na sala do gasofilácio, né? E ali todos ofertavam grandes quantias do que sobrevejava, e a viúva lhe retira ali tudo que ela tinha na economia, suas moedas, né, e oferta tudo. E Jesus diz: esta ofertou mais do que todos aqui, né, porque ela estava perseverante segundo a graça, ela deu de coração, né, com alegria, e enquanto aqueles ofertavam somente do que lhes sobrejava, né,
Jesus é aquele que sondava o intento da mente e do coração dela, porque havia sinceridade, enquanto aqueles estavam ávidos pelo lucro, assim como muitos estão destituídos da glória de Deus por conta da avareza, por conta de fazer da casa do Pai casa de comércio. Está escrito: a casa do meu Pai é casa de oração. E ele é aquele que derruba a mesa dos cambistas, derruba a cadeira dos que vendem pombos, e assim ele está purificando o tempo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele é aquele que sopra nos quatro cantos, dá ordem ao anjo do concerto, e ele é aquele que age, porque agindo ele ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha; a que ele fecha, ninguém abre. Ele governa com justiça e equidade. Porque se amotinam em vão, sede prudentes, ó reis, ó juízes e magistrados da terra. Porque quando está escrito: não temeis quando vês as leis numa província violada e um povo oprimido, porque sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia há outro mais acima, e que está com o governo sobre os seus ombros. E agindo ele ninguém impedirá, porque se amotinam em vão, ó povos e nações, porque confiais em cavalos de guerra, nem carruagens, porque ele está acima, aquele que está acima de todos. Urso feroz e leão rugindo, é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido. E ele é aquele que vê aonde há corrupção, aonde há podridão. Ele é aquele que muda os tempos, as estações. Ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. A um ele rebaixa e ao outro ele promove. E mais um dia o seguindo, em espírito e em verdade. Final de dia com graça e sabedoria a todos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.